Olá, queridos! Privilégio poder compartilhar contigo esse momento devocional. E hoje nossa leitura bíblica se encontra em Hebreus, no capítulo 10. Eu quero ler um pequeno trecho, só 2 versículos, que se encontram versículos 26 até o 27. E o texto vai dizer: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Bom, falar sobre pecado sempre é um assunto difícil, né? Falar em graça, falar no amor, falar na misericórdia, falar no cuidar de Deus sempre é um assunto que mexe com o nosso coração. Inclusive, são assuntos que nos dão ânimo e acalento na nossa caminhada. Mas falar sobre pecado, pecado gera constrangimento. Um olhar meio desconfiado e até mesmo pode ser um assunto meio indigesto. Mas a Bíblia vai deixar claro: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que Ele não nos ouça. Está lá em Isaías 59. O pecado que nos afasta, corrompe e prejudica a nossa caminhada com o Pai. O fato é que em Jesus Cristo nós temos pleno perdão dos pecados e também um recomeço, isso é fato. Por isso não somos julgados de acordo com os nossos atos de justiça, mas mediante a graça e o amor de Deus por nós. Porque em nós não está a resposta para nós não sofrermos a totalidade do peso do pecado, mas em Cristo que pagou o preço total pela nossa vida. E a questão é agora, o que a gente faz com a nossa vida? Afinal, o texto de Hebreus fala sobre um juízo diante do pecado que nós temos cometido. O autor deixa claro: pecar deliberadamente. A Almeida traduz: porque se pecarmos voluntariamente. Não se trata do pecado que cometemos e não gostaríamos, como diz Paulo, porque o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse constantemente eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Quando nós vivemos no pecado deliberadamente, conscientemente, nós entramos num caminho muito perigoso. E esse caminho é contrário à vontade de Deus para nós. Uma coisa é você se admitir como pecador, o que você e eu somos, e buscar fugir dos nossos pecados. Eu pelo menos não quero mais os meus. A outra é você conscientemente abraçar a vida de pecado e achar que está tudo bem. Pecar deliberadamente sem se preocupar ou se importar que isso seja errado. Isso é perigoso. Perigoso. Minha pergunta é: quais são os pecados que têm te atormentado? Cito alguns: ira, talvez, ganância, inveja, mentira, quem sabe um caso extraconjugal que não está resolvido, cobiça. Você sabe quais são os pecados que você tem lutado contra, eu sei quais são os meus. O meu clamor é que o Espírito Santo de Deus, ele nos inquiete, nos mova, para que a gente não abrace mais o pecado achando que está tudo bem, mas que o Espírito Santo nos dê força para lutar contra eles. De novo, o fato é que nós sempre vamos lutar contra esses pecados. Quem sabe tem alguns que você vai lutar a vida inteira. Mas a gente abraçar essa vida de pecado achando que não tem problema, desculpa, isso é diabólico. Isso é totalmente contrário à vontade de Deus para nós. Então nós vemos nessa luta. Nós sabemos o que Deus quer para nós pela palavra do Senhor. A gente quer fazer isso. Nós não conseguimos fazer, infelizmente, a nossa natureza. Lutero vai falar que é um afogar do velho homem todo dia. Lutamos contra, mas abraçar o pecado. Viver deliberadamente uma vida que desagrada ao Senhor é menosprezar o que Cristo fez por você e por mim na cruz. De novo, meu clamor é que o Espírito Santo nos inquiete, nos mova, para que a gente não abrace o pecado, mas que nós possamos lutar contra ele. Que Deus te ajude, que Deus me ajude.
Amém.